E aí, galera, beleza? Tranquilo? Beleza? Vamos lá? Essa aqui é a nossa aula que vai falar sobre a aula do capítulo seguinte, que é do capítulo que fala sobre mudanças de fase, beleza? Eu coloquei aqui a relação das questões que vamos resolver, tá bom? Da página 319, tá certo? Tentar resolver essas questões aqui, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava, tá bom? 6 questões aí para a gente poder aprimorar o nosso conhecimento. Então, pessoal, a terceira questão, ela traz para a gente aí, aqui, ela traz para a gente aqui o seguinte, ó, no interior de uma caixa de isopor, tá bem? O gabarito da primeira e da segunda aí, depois eu passo para vocês o gabarito da primeira, letra C, uma questão se possível, objetivo, mais teórico, só de análise de gráfico, e a segunda, que é teórica, a letra B, tá bom? Gabarito, B de bola. A terceira, no interior de uma caixa de isopor, a 5 kg de gelo a menos 20 graus Celsius. Para trás aqui. A menos 20 graus Celsius. Dentro da caixa são despejados 100 gramas de água a 100 graus Celsius. Ou seja, água ebulindo aí, né? Quanta massa de gelo não derretido ainda sobra no interior da caixa? Considere que a caixa de isopor seja isolada, isto é, não permite trocas de calor com o meio externo. Ele dá os dados da questão aí para ajudar. Calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Calor específico do gelo, 0,5 gramas, ou caloria por gramas grau Celsius. O calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama. Beleza? Tranquilo? O primeiro passo aqui, pessoal, que a gente vai desenvolver, para a gente calcular aqui, a gente calcular aqui quanto calor vai ser necessário, tá bom? Vou falar mais perto aqui para ver se fica melhor o microfone. Quanto de calor vai ser necessário para a gente aquecer esse gelo de menos 20 até 0 graus Celsius, tá certo? A gente vai calcular aqui, ó, a quantidade de calor necessário, fórmula do Ki-macete, tá bom? Para ele aquecer de menos 20 até 0. Então, quanto de calor? Sendo que a massa é 5 kg, que é 5.000 gramas. O calor específico da água é 1, tá bom? O calor específico da água, na verdade, a gente vai usar o do gelo, que a água está congelada, que é 0,5, certo? E a variação de temperatura, que afinal é 0, menos 20. Ok? Então, fazendo esse cálculo aqui, ó, a gente vai ter 5.000 vezes meio dá 2.500, certo? 2.500 vezes 20, que vai dar um valor para a gente aí de 50.000 calorias. Esse valor aqui é a quantidade de calor necessário para eu aquecer a água de menos 20 graus Celsius, o gelo de menos 20 graus Celsius, a 0 graus Celsius. Tranquilo? O quanto de caloria, de energia, que é para me aquecer de menos 20 até 0. Ok? Aí, ó, a gente vai pegar o segundo passo, que a gente vai encontrar aí o quanto de calor que a água fervente vai ceder para o gelo até ela chegar a 0 graus Celsius. Vou dividir aqui no primeiro momento. No segundo momento, nós vamos calcular aí, ó, a quantidade de calor que a água a 100 graus Celsius ela vai fornecer aí, ou perder, para aquecer esse gelo aí, ó, certo? Então, a massa de água fervente é de 100 gramas, o calor específico é 1. Aqui vai ficar, a inicial é 100, a final é 0, tá bom? 0 menos 100. A quantidade de calor vai ser 100 vezes 100, vai ficar menos 10.000 calorias.
Pessoal, observa que o gelo, a água fervente, ela vai aí fornecer apenas 10.000 calorias, sendo que o gelo, para ele aquecer até 0 graus e se fundir e passar para o estado líquido, ele necessita de 50.000 calorias. Então, esse valor aqui, que essas 100 gramas de água está fornecendo, é bem menor, tá certo? É bem menor. Então, eu não vou ter nenhum derretimento do gelo total, tá bom? E a massa do gelo ela vai permanecer aos 5 kg. Então, a massa, vou botar aqui, ó, permanece 5 kg. Ok? Beleza? Tranquilo? Por que ela vai permanecer? Porque a água a 100 graus Celsius, 100 gramas de água, não fornece energia o suficiente para fazer essa água fundir, ou esse gelo fundir. Tá bom? Porque o gelo, para ele ir de menos 20 até 0, necessita de 50.000 calorias. E essa água a 100 graus Celsius só fornece 10.000 calorias. Não é o suficiente para derreter o gelo e fundir o gelo a menos 20 graus Celsius. Ok? Beleza? Então, bora partir para a próxima questão aí. A questão aqui já foi. Vamos lá para a quarta questão. Vou apagar aqui o quadro. Podem printar a tela aí, se quiser. Eu não vejo. Bora lá rapidinho. Quarta questão, ele traz um gráfico aí, é da Unifesp. Tá bom? Diz assim para a gente. O gráfico representa o processo de aquecimento, tá bom? E mudança de fase de um corpo inicialmente na fase sólida, de massa igual a 100 gramas. Aí tem aí o gráfico. Iniciou com 0 calorias a uma temperatura de 0 graus Celsius. Pessoal, no gráfico tem uma partezinha assim. Ó. Só representar ele aqui, tem que entender uma coisa. Começa aqui, aí ele sobe, depois ele vai de novo. Esse trechozinho aqui é a mudança de fase. Tá certo? Está ocorrendo uma mudança de fase aqui, ó. Tá bom? Está indo do estado sólido para o estado líquido. Aqui eu tenho o estado sólido, eu tenho líquido. Tá bom? E aqui eu tenho líquido mais sólido. Beleza? Só para a gente entender aí. Essa temperatura aqui, ó, é 40 graus. Tá bom? E a quantidade de calor aqui que é necessário para iniciar a fusão é de 400 calorias. Aqui é 800. E aqui é 1.200 calorias. Aqui em calorias e aqui em ele vai até 60 graus. Beleza. Bora ver o que a questão pede para a gente. Sendo que a quantidade de calor absorvida pelo corpo, tá certo? Em calorias, e θ, a temperatura do corpo em graus Celsius, determine, letra A, o calor específico em calorias por grama grau Celsius na fase sólida e na fase líquida. Tá certo? Na fase sólida, pessoal, aqui a gente calcula a diferença aqui, ó. Na fase sólida, a quantidade de calor aqui, primeiro passo, para encontrar a quantidade de calor. Depois a gente aplica no quimacete, tá bom? Primeiro passo, ó, fase, falta só essa aqui, ó, sólida. Ok? Então eu vou ter o seguinte, ó, que a minha quantidade de calor vai ser final menos inicial, 400 aqui é 0, ó, tá certo? 400 menos 0, aqui, ó, QS, 400 calorias. Beleza? A quantidade na parte sólida. Na parte líquida.
A líquida, ó, a quantidade de calor é 1.200 menos 800. Vou botar aqui L, 1.200 menos 800. Final menos inicial. E QL vai ser 1.200 menos 800, vai dar 400. 400 calorias. Tranquilo? Aí ele pede para a gente o calor específico, correto? Vou deixar o material aqui em cima. O calor específico, pessoal, que é o Czinho, a gente vai calcular da seguinte forma. Dividir por 4. Então, outro conceito. A gente tem que Q é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, pessoal. O estado sólido, a variação de temperatura é de 0 até 40, tá bom? E ele quer saber, a massa ele deu para a gente, né? Ele diz que é um corpo de 100 gramas. A massa é 100 gramas. Então, vamos lá. O C vai ser Q dividido por M e a variação de temperatura. Então, C é 400 dividido por 100. 40 menos 0 é 40. Aí, ó, simplifica 0 com 0. 40 por 4 dá 10. Fica 10 dividido por 100. 0,1 calorias por grama grau Celsius. Tranquilo? Esse aqui é o calor específico dele sólido. E ele líquido. Você vai aplicar aqui, ó. Q é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Tá bom? C é igual a Q dividido por M vezes a variação de temperatura. Tá bom? A quantidade de calor é a mesma. A gente encontrou ali, da líquida é 400. C é igual a 400 dividido. A massa é a mesma. Porém, a variação de temperatura vai ser final menos inicial. Porque a líquida inicia a 40 graus. E ainda aqui, ó, nos 60 graus. 60 menos 40, ó, fazendo esse menos esse, é 20 graus. Tranquilo? Então, ó, simplificando, ó, corta aqui. 40 por 2 dá 20. 20 dividido por 100, 0,2 calorias por grama grau Celsius. Esse é o calor específico dessa substância líquida. Aqui está a parte sólida, aqui é a líquida. Tá bom? Aqui é a resolução da letra A. Beleza? Essa aqui é a letra A. Agora vamos partir aí para a letra B. A letra B pergunta assim, ó. A temperatura de fusão em graus Celsius, perdão. A temperatura de fusão em graus Celsius e o calor latente de fusão em calorias do corpo é de quanto? Então, ele quer a temperatura de fusão, tá certo? E o gráfico mostra para a gente. Qual é a temperatura de fusão? Bem aqui, ó. Quando é que ele começa a fundir? Nesse ponto aqui, ó. E esse ponto aqui é quantos graus? 40 graus. Então, aqui é a temperatura de fusão. Vou botar assim, ó. Essa é a temperatura de fusão. Primeira parte da resposta, tá? 40 graus Celsius. Beleza? É a temperatura de fusão. Agora, nós vamos calcular aí o calor latente, tá certo? Que nós sabemos que vai pelo QML. É isso? Ó, calorias, calor latente, não é líquido, é a massa vezes calor latente. A gente quer descobrir esse L aqui, ó. Então, L é igual a Q dividido por M. Qual é a quantidade do calor na mudança de fase, pessoal? Faz aqui, ó, 800 menos 400, 400. Então, a gente tem, ó, aqui 400
dividido pela massa que é 100. Corto zero com zero. Resulta para a gente aqui um calor latente de 4 calorias por grama. Está aí a resolução da quarta questão. Tá bom, pessoal? Vamos dar sequência aí nas alternativas, ou nas questões que vêm a seguir, para o vídeo não ficar muito comprido. Teve uma falha no último vídeo, aí, uma oscilação na internet, e aí a gente acabou perdendo aí a conexão. Aí o vídeo foi interrompido na sexta questão, mas eu vou fornecer o gabarito da sétima e oitava, tá? Então, solucionário. Aí não se preocupem, porque o raciocínio, pessoal, dessas questões aqui, de cada capítulo, todas as questões elas têm um raciocínio em comum, tá bom? Muda algumas situações, mas o princípio de resolução é o mesmo. Tá? Não muda, não. Você tem aí uma forma e aí você só vai produzir aí. Então, a quarta questão, finalizamos. Beleza? Vamos aí para a quinta questão, uma questão bacana, que diz assim, ó. Em um copo plástico contendo 180 ml de refrigerante a 20 graus Celsius, beleza? Mais para cá. A 20 graus Celsius, são colocados 2 cubos de gelo fundente, com 8 gramas cada, a 0 graus. Qual vai ser a temperatura final da mistura refrigerante mais água fundida? Ele quer saber essa temperatura final. Cobra-se muito esse tipo de questão, onde eu coloco uma substância a uma temperatura, uma outra a uma temperatura, qual é a temperatura final? Não soma e não faz a média, não vai dar certo. Tá bom? Porque são substâncias diferentes. Aí é água e refrigerante, não é a mesma substância. Tá bom? Gelo e refrigerante. Água sólida e refrigerante. Considere que o copo plástico seja adiabático. O que é adiabático? Ele não participa das trocas de calor. Ele não entra aí, ele não permite participação nas trocas de calor. Ele não influencia. Tá bom? E ele vai isolar aí essa questão aí, né? A substância com relação às trocas de calor. Então, vamos lá. Ele dá o calor específico do refrigerante, que diz que é igual ao calor específico da água, menos mal, facilita no cálculo, tá bom? E diz que o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama, e a densidade do refrigerante, que é 1 grama por ml. Isso é importante, pessoal, porque eu tenho 180 ml. Se eu tenho 180 ml e a densidade é 1 grama por ml, eu vou só multiplicar. Aí eu encontro a massa de refrigerante, tá certo? Porque é importante a massa para a gente poder aplicar nas fórmulas, porque é diretamente relacionada à massa, tá bom? Então, a massa de refrigerante vai ser 180 gramas, certo? Então, o primeiro passo é a gente calcular aí, olhando aqui nessa questão, para a gente encontrar, o primeiro passo, pessoal, é encontrar o quanto de calor é necessário para a gente derreter o gelo, tá bom? Do gelo de 0 graus, tá certo? Até ele se fundir, até ele chegar a 20 graus, que é a temperatura do refrigerante, tá certo? Para me fundir o gelo, a minha ideia é eu pegar o gelo, na verdade, perdão, não é eu pegar o gelo e chegar a 20 graus. É ele ir perdendo calor, ou ganhando calor, o gelo, e o refrigerante cedendo calor, porque ele está a uma temperatura mais alta, até eles dois chegarem numa temperatura de equilíbrio. Então, ó, quando eu vou calcular aí a fusão do gelo, ele está a 0 graus, eu vou fazer isso aqui, ó, Q é igual a M, L, beleza? Quanto de calor vai ser necessário para derreter esse gelo? A massa do gelo é 2 cubos de 8 gramas, então é 16 gramas, vezes 0,8, cadê? Não. 80 calorias por grama. Ok? Então vai ficar 16 vezes 80. Isso aqui gera para a gente 1.280 calorias.
Tranquilo? Para me derreter o gelo, eu preciso de 1.280 calorias. E agora, pessoal, para mim pegar esse meu refrigerante e fazer ele chegar até 0 graus, tá certo? É o segundo passo. A gente vai pegar aí essa temperatura dele para ver se ele quanto de calorias seria necessário ele ceder até chegar a 0 graus. Então, o primeiro momento, a gente vai para o segundo momento. Tá bom? Ó, seguindo uma sequência de raciocínio. Então, vou aqui, ó, Q é igual a massa desse calor específico e a variação de temperatura. Então, ó, Q é igual. Quem é a massa? 180 gramas, porque ele deu a densidade e deu o volume. Se eu multiplico o volume pela densidade, eu encontro a massa. Tá bom? Aqui é porque o refrigerante tem o mesmo calor específico da água e a variação de temperatura, que é de 20 graus até 0 graus. Então, é 0 menos 20. Tá certo? Ok. Porque ó, a água, quando eu fundir ela, o gelo, ele vai permanecer a 0 graus. E aí eu quero ver essa água, esse refrigerante, na verdade, nessa água, esse refrigerante, quanto de calor vai ser necessário ele perder até chegar a 0 graus Celsius. Tá bom? Então, vai ficar aqui, ó, 180 vezes 20, tá bem? 180 vezes 2 dá 360. Acrescenta-se mais um zero. Ele fica negativo, porque está perdendo calor. Tá bom? Tá bom. Pessoal, os cubinhos de gelo, eles não vão conseguir, aí, por exemplo, fazer com que o refrigerante ele chegue a 0 graus Celsius. Tá certo? Porque eles vão absorver aí dessa quantidade de calor que ele deveria perder apenas 1.280. Tá certo? Então, o que é que acontece aí? Ó? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar essa energia resultante que falta aí, ó, tá certo? Ó, porque ele vai consumir 1.280. 3.600 menos 200, menos 1.280, a gente vai ter aí uma quantidade de calor, tá? Vou só pegar aqui que já está calculado, para a gente não perder tempo, para o vídeo não ficar muito comprido. Resulta aí para a gente ainda 2.320 calorias. 2.320 calorias. Beleza? Aí, aqui, pessoal, nós vamos com base nessa quantidade de calor aqui, saber qual vai ser a temperatura final que vai ficar a nossa mistura de água fundida com o refrigerante. Tá bom? A gente vai ter isso aqui, ó. Aplica-se de novo de macete. Tá certo? O que é que acontece? Aqui o refrigerante, com essa quantidade de calor, era necessário que ele chegasse a 0 graus. Só que ainda falta isso aqui, não? Então a gente tem que saber fazer essa relação aqui, ó. Tá bem? Aí vamos só substituir os valores. Vai ficar, perdão, 2.320. A massa, pessoal, eu vou somar tanto a massa do refrigerante como a da água fundida, tá certo? Que vai dar, no caso, 180 mais 16, tá bom? 180 mais 16 gramas, certo? Ó, a massa vezes o calor específico, como é a água fundida do refrigerante, é o mesmo. E a variação de temperatura, que vai ser a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio. Ambos estão a 0 graus. Ok? Beleza? Porque a gente deixou todo mundo com um referencial em comum. Calculamos esse aqui para uma temperatura, uma variação de temperatura até 0 graus. E esse aqui é a fusão, vai da temperatura que ele estava até 0 graus. Tá bom? Ficou todo mundo com uma temperatura inicial referencial. Com o referencial, na verdade, de temperatura inicial em comum. Beleza? Que é o 0 graus.
Agora a gente vai fazendo as contas. 2.320. Fazendo isso aqui, ó, 180 mais 16 vai dar 196. Θ menos 0 é θ. 196 θ. Então, θ vai ser 2.320 dividido por 196. Que vai dar um resultado para a gente aqui de 11,18 graus Celsius. Ok? Beleza? Esse é o gabarito da nossa quinta questão. Tá bom? O que a gente fez aqui? Calculou a quantidade de calor necessária para derreter o gelo, tá bom? Para ele fundir. Aqui nós calculamos a quantidade necessária de calor que o refrigerante necessitava perder até chegar a 0 graus. Vimos que ainda há uma sobra de energia, tá bom? E essa energia, esse calor ele vai sendo trocado até chegar nessa temperatura de equilíbrio, que é 11,18 graus. Qualquer molde de exercício, ixi, ficou um pouco abaixo, né? Deixa eu abaixar um pouco. Fazer assim. Ainda assim ficou. Beleza. Ficou melhor agora. Pronto. Para visualizar. Então, aqui está o cálculo. Qualquer molde de mistura de substâncias, se ele perguntar qual a temperatura de equilíbrio, é basicamente essas etapas aqui que devem ser feitas. Ok? Bora para a próxima aí. Sexta questão. O vídeo está se estendendo aí demais. Tá pronto? A sexta questão diz assim, ó, poder calorífico é a quantidade de calor que uma determinada massa de combustível pode dar. Sabendo que o poder calorífico do diesel é de 43 megajoules por quilograma, altíssimo, né? Quantos gramas de diesel deverão ser queimados para que 50 gramas de gelo inicialmente a menos 22 graus Celsius transforme-se em água líquida, pessoal? Tá certo? Ele quer saber o quanto que é necessário para que ele se transforme em água líquida. Tá bom? Então, a gente vai ter que calcular a quantidade de calor até ele chegar a 0 graus. Tá bom? Depois, a quantidade de calor de fusão. Aí, nós vamos ter a quantidade de calor total. Beleza? Aí, depois, nós vamos calcular aí, fazer uma regrinha de 3 para a gente saber quanto de massa do diesel vai ser necessário para derreter esse gelo por completo. Então, a primeira etapa, vou apagar aqui. Vamos finalizando aí. Eu não sei se o tempo vai dar para fazer até a oitava. A gente vai fazer todas dentro do limite de tempo, que é o limite padrão, tá bom? Que é cedido aí pelo próprio programa. Então, ele fala o seguinte, ó, pessoal. Nós temos aí uma massa de 50 gramas de gelo, tá certo? A massa é 50 gramas. Calor específico é 0,5 calorias por grama Celsius. Beleza? Então, a quantidade de calor, pessoal, para me derreter um gelo, transformar ele em água, vai ser a quantidade de calor para deixar ele a 0 graus Celsius, mais o calor de mudança de fase, tá bom? Então, vai ser, ó, Q é igual a massa desse calor específico, variação de temperatura, mais massa vezes o calor latente, tá bom? Difusão. Difusão. Preciso colocar aqui. O Q é igual a massa é 50 gramas. Aqui é 0,5. E a variação de temperatura, pessoal, ele encontra-se a uma temperatura a menos 22 graus. Então, a temperatura inicial é menos 22 graus Celsius. A gente coloca aqui, ó, sinal é 0 menos 22. Ok? Mais a massa, que é 50, vezes o calor
calor latente de fusão, que é 80 do gelo. O gelo é 80 calorias por grama. Beleza? Tá, vamos lá. Aqui é igual. Aqui vai dar 25. 25 vezes 22 vai dar um valor para a gente. Aqui vai dar 5 vezes 8, 40. 40 com mais 2 zeros, dá 4.000. Tá bom? E 25 vezes 22, 25 vezes 20 dá 500 vezes 2.000. Então, 4.000 com 1.000 vai resultar para a gente aí um valor de, na verdade, vai dar 4.550. Esqueci de multiplicar aqui por 2. 4.550. Tá? Vai dar 25 vezes 22. Tá bom? E aí soma mais esse produto aqui. Ok? E aí nós vamos ter aí esse valor aí de calorias. Esse valor aqui, pessoal, é o valor necessário para a gente transformar o gelo em água líquida. Ok? Beleza? A gente vai falando rápido assim, por causa do tempo, aí para não ficar um vídeo muito comprido e maçante. Então, agora a gente vai fazer o seguinte, converter essa temperatura, essa quantidade de calor aí, na verdade, esse calor não é um calor específico, é um calor sensível, né? Então, para a gente poder calcular aqui, ó, esse poder calorífico dele está em joules por quilograma. Nós encontramos em calorias. Tem que converter. Para converter, pessoal, é só dividir por 4,2, 43 mega, que é 10 a sexta, tá bom? Opa. Vai ficar assim, ó. Conversão. 43 megajoules por quilograma, tá bom? Isso aqui vai ficar 43 vezes 10 a sexta joules, quilo é 1.000, 10 ao cubo gramas, tá bom? Você já pode ir simplificando isso aqui, ó, ficar 43 vezes 10 ao cubo joules por grama, tranquilo? Beleza? Agora eu pego esse valor aqui, ó, e divido ele por 4,2. Aí vai resultar para a gente aí, ó, 10.238. 10.238 calorias. Ó, só dividir esse valor aqui por 4,2, tá bom? Gramas, tá bem? Pessoal, eu estou dizendo para vocês aqui que são necessários para aquecer 1 grama, fazer 1 grama se aquecer, derreter 1 grama do gelo, são necessários 10.238 calorias. Isso aqui, ó, 10.000, está muito alto, está muito baixo. 10.238 calorias a 1 grama. Calorias. Dá para 1 grama. Quantas gramas de diesel vai ser necessário para fornecer isso aqui, ó? Para fornecer 4.550 calorias. Ok? Faz a regra de 3, eu escrevo, e aí a gente vai encontrar um valor. Esse valor é de 0,4 gramas. X é 0,4 gramas. Esse é o gabarito da questão. Certo? É necessário 0,4 gramas de diesel para derreter uma massa de gelo de 50 gramas. Tá certo? Que inicialmente estava a menos 22 graus Celsius. Tranquilo? Beleza? Uma questão extensa, porém é assim que a gente faz a resolução dela. Tranquilo, pessoal? Eu vou disponibilizar para vocês o solucionário
da sétima e oitava questão, porque o nosso tempo ali, ele está ficando muito extenso, muito comprido. E aí, essas outras questões aqui, elas seguem o mesmo raciocínio das questões que a gente veio trabalhando. Essa sétima questão aqui, ela é bem semelhante à do isopor, tá bem? E a quinta questão do copo plástico também. Então, o raciocínio é o mesmo. Eu vou desenvolver essa oitava questão, porque ela é um pouco diferente. Ela aparece aí uma outra situação envolvendo o tempo, e aí, às vezes, pode ser mais confusa, tá bom? Então, a sétima eu disponibilizo para vocês aí o solucionário, e eu resolvo aqui a oitava e a gente encerra essa parte aqui, tá certo? Então, vamos lá. Vou apagar aqui, senão vai ficar extenso demais aqui. Já está extenso, o ideal era ser uns 20 minutos de vídeo. Então, a gente pegou essa aqui pula, e vamos aqui resolver a oitava. Beleza. A oitava, pessoal, da Unisa 2014, assim, o gráfico representa a variação de temperatura de uma amostra de água, inicialmente no estado líquido a 60 graus Celsius, em uma função de intervalo de tempo, tá certo? Aí ele disse aí, temperatura em função do tempo. Considere o calor específico da água de 1 caloria por grau Celsius, o calor latente de fusão do gelo de 80 calorias por grama, e que o calor é extraído da água a uma taxa constante de 10 calorias por segundo. Ao final de 20 minutos, a quantidade de água, tá bom? Que ainda restará em gramas é igual a quanto? Então, vamos lá. O primeiro passo aqui, galera, é a gente descobrir a quantidade de água usando a primeira relação aqui, ó. A gente vai fazer aqui, a quantidade de calor, tá certo? Para fazer com que essa água ela sofra essa variação de temperatura de 60 até 0 graus, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte aí, ó. Nós sabemos que a taxa ela é de 10 calorias por segundo, tá bom? A taxa é de 10 calorias por segundo, tranquilo? Ele deu aí um gráfico para a gente, tá certo? Nesse caso, pessoal, até ele variar a temperatura de 60, o gráfico está assim. Aqui é 60, tem que ir até minutos. Essa reta ela vem aqui, ó. Então, até ele chegar aqui no zero, aqui, no monitor, ele leva aí em torno então, de 600 segundos, que 10 minutos é 600 segundos. Beleza? Aí o que é que a gente vai fazer aqui? Ó? Nós já temos o tempo. Tá bom? Nós temos o tempo em segundos. Que ele leva para fazer essa mudança aqui, ó. De 60 graus Celsius, que aqui é graus Celsius, e aqui é o tempo. Beleza? Então, 0 graus. Então, para eu encontrar essa quantidade aqui, eu vou multiplicar a taxa vezes o tempo. Tá bom? Chama assim, ó, taxa vezes o tempo. Beleza? Só para identificar. Isso assim. Então, o que vai ser quem? A taxa é 10 calorias por segundo, vezes o tempo, que é 600 segundos. Aí, ó, cancela segundo por segundo, fica 10 vezes 600, 6.000. 6.000 calorias. Essas 6.000 calorias aí, pessoal, a gente vai utilizar ela aqui em duas situações, tá bom? Por quê? Agora a gente vai calcular aqui, utilizando aqui a fórmula do Kimacete, para a gente encontrar o quanto da massa, tá bom, de água, ela que foi acumulando aí, tá bom? Ela foi se congelando. Quanto de massa foi resultando aqui até chegar a 0 graus, certo? A gente aplica aqui a fórmula do Kimacete. Massa vezes valor específico, variação de temperatura. Quero saber a quantidade de massa que vai ficar aí dessa água até ela congelada. Tá bom? Então, M é igual a Q sobre C delta T.
Beleza? A gente tem 6.000. Desculpa aí a carreira. No caso, ele deu aqui o valor do calor específico para a gente, que a gente vai utilizar, certo? Que é o do gelo, que é 0,5. Nesse caso aqui, como eu tenho água, perdão, aqui é água. Vou botar em H2O. Eu sempre fico olhando assim, imaginando que é o gelo aquecendo. O cérebro meio-dia, pensando no almoço. Então nós temos aqui, ó, 1 vezes, ó, temperatura final é 0, a inicial é 60, tá bom? 60. 60 menos 0 é 60, certo? Então, ó, simplifica. E aí nós vamos ter 600 dividido por 6, a gente vai ter 100 gramas. Beleza? Tranquilo? 100 gramas. Aí, pessoal, a água ela vai congelar, tá bom? Nós temos aí 100 gramas de água, beleza? Ele disse para a gente aí que inicialmente ela estava a 60, inicialmente, e aí ela foi diminuindo a sua temperatura conforme o passar do tempo. Aí ele quer saber até os 20 minutos, tá bom? O que é que vai acontecer aí até esse final aí, que é os 20 minutos. Quanto de massa vai restar aí, tá bom? Então, a gente vai utilizar aí, ó, porque a gente tinha 100 gramas de água, e aí vamos saber qual é a massa dessa água após ela se congelar totalmente. Porque eu tenho água líquida. Água, estado líquido. 100 gramas de água no estado líquido. Até aqui. Daqui até os 20 minutos ela vai congelar. Ela vai virar gelo totalmente. Vai pegar aqui, ó. Deixa eu ver, vai ter aqui. G, M, L. Beleza? Vai, ó. Quando eu congelo a água, a massa dela diminui. Por isso que o gelo flutua. Eu diminuo a massa e diminuo também. Isso influencia na densidade. Então, aqui é 6.000. Vou colocar aqui. 6.000 é igual a massa que eu quero achar. Isso aqui é 80. Ok? Então, calor de fusão. Beleza? Trazendo para cá, M é igual a 6.000 dividido por 80. Cancela, cancela. 600 por 8. M é igual a 75 gramas. Ok? Pessoal, se eu tinha 100 gramas e quando eu congelei a água, ela ficou congelada, ficou 25 gramas, quanto foi de massa que foi perdida aí? Foi perdida 25 gramas. E se reduziu. Ok, beleza. Esse é o gabarito, letra C. Restou aí, portanto, na verdade, quando eu congelei a água, aí, ó, a massa foi consumida aí por 75 gramas. Restou aí 25 gramas de massa, tá bom? Ele não ficou com 75 gramas, não, tá bom? Ele é necessário para fazer o congelamento da água, tá bom? Foi utilizado aí 75 gramas aí. Ele sobra 25 gramas após o congelamento da água, tá certo? Das minhas 100 gramas, ele vai ficar com uma massa de 25 gramas. Ok? Beleza? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.